Lendo a palavra bíblica. No livro de Daniel, leremos o capítulo 5. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco o restante desse dia de vindouro, com tudo neles há. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Bem, temos no 5º capítulo 31 versículos e diz o versículo 1 em diante. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que leia essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belzazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltos. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha a luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e soluções. Repetindo o versículo 16 que nos diz: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a tua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. O rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir, constituiu sobre ele. Tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos
os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. 31º e último versículo do capítulo 5 de Daniel nos diz: E Dário, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pois bem, por meio desses 31 versículos, nos fala o 5º capítulo de Daniel sobre a escritura na parede. Quando a cabeça não pensa, diz o adágio popular, o corpo padece. O rei Belsazzar, em meio à sua soberba e seu desvario, solicitou os utensílios do ouro retirados do templo da casa do Senhor, objetos santificados, para fazer uso no desvario da sua ignomínia junto dos seus, com os seus e com as suas respectivas parcerias. E no mesmo instante, como nos diz o 5º versículo, apareceram os dedos de mão de homem e escreveram defronte o candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Estejamos atentos. Ninguém brinca com Deus, com a palavra do Senhor, e muito menos com a sua vontade. O livre-arbítrio que foi dado aos homens é para uso, mas atrelado a ele, efetivamente vem a respectiva consequência. Todo ato que lhe for possível não significa que é lícito. Estejamos atentos para dar importância àquilo que verdadeiramente tem. Que Deus esteja conosco e nos dê a sua direção. É o que desejo. Sucesso.